Teresa bicuda, uma flor do cerrado goiano. No coração do Brasil, onde o cerrado floresce sob o sol a pino, nasceu Teresa bicuda. Era o final do século XIX, em Goiás, terra de gente hospitaleira e costumes enraizados. Nesse cenário rústico e belo, a história de Teresa se desenrola entre a realidade e a lenda. Poucos registros precisos sobre sua vida existem, o que contribui para o mistério que a envolve. Mas através dos tempos, histórias e causos foram passados de geração em geração, de pai para filho. Assim, a figura de Teresa bicuda se perpetua na memória popular, tornando-se um ícone do folclore goiano. Teresa não era uma mulher comum para sua época. Diziam que sua beleza era rara, daquelas de parar o trânsito, capaz de encantar qualquer olhar. Seus cabelos negros como a noite sem lua e olhos profundos como o céu estrelado do cerrado a destacavam na multidão. Mas Teresa era mais do que um rosto bonito. Possuía uma força interior inabalável, uma determinação que intimidava. Em tempos onde a mulher era criada para o lar, Teresa ousava desafiar as normas sociais, tornando-se uma figura polêmica e fascinante. Sua personalidade forte e independente se chocava com as expectativas da sociedade goiana do século XIX. Enquanto outras mulheres se curvavam aos costumes, Teresa se mantinha ereta, dona do próprio nariz. Essa postura, considerada inadequada para a época, lhe rendeu o apelido de bicuda. O termo, usado para descrever alguém de nariz empinado e temperamento difícil, refletia a forma como a sociedade a via, uma mulher que não se encaixava nos padrões impostos. A beleza de Teresa era uma faca de dois gumes. Por um lado, abria portas e atraía olhares. Por outro, despertava a inveja branca e alimentava o falatório da cidade. Sua postura desafiadora, considerada um escândalo para os padrões da época, também contribuía para a imagem de mulher de pulso firme que a acompanhava. Teresa era conhecida por frequentar os bailes da região, onde sua presença era ao mesmo tempo esperada e temida. Escolhia seus pares de dança sem se ater às normas sociais, dançando com quem lhe agradasse, fossem homens ricos ou pobres, solteiros ou casados. Seu jeito de dançar, cheio de energia e sensualidade, era um verdadeiro acontecimento. Arrebatava a atenção de todos, causando admiração e cochichos pelos cantos dos salões. Para muitos, Teresa bicuda era símbolo de ousadia e liberdade. Não se curvava às pressões sociais, vivendo de acordo com suas próprias regras. Essa postura, tão inspiradora para uns, era vista como afronta por outros. Criticavam sua postura independente, seus trajes ousados e sua língua afiada. Teresa, no entanto, não dava a mínima para as críticas. Seguia sua vida sem se dobrar aos julgamentos alheios, enfrentando, de cabeça erguida, o preconceito e a hipocrisia. Em uma sociedade patriarcal como a do Brasil, do século XIX, a independência de Teresa era vista como afronta. Sua recusa em se curvar às convenções sociais a colocava em constante atrito com as famílias tradicionais. Muitos a consideravam uma mulher perigosa, capaz de influenciar outras mulheres com suas ideias libertinas. A ousadia de Teresa em desafiar os costumes da época ia além dos bailes e da vida social. Conta-se que ela era uma exímia cavaleira, montando a cavalo com a mesma desenvoltura que os peões do sertão. Essa paixão por cavalos, considerada coisa de homem na época, era mais um exemplo de como Teresa transgredia os limites impostos às mulheres. Cavalgava pelas trilhas do cerrado, desafiando o vento e os olhares de reprovação. Sua independência financeira também incomodava. Dona de algumas terras, Teresa administrava seus bens com inteligência e determinação, mostrando-se uma mulher à frente do seu tempo. Essa autonomia, impensável para a maioria das mulheres da época, era mais um motivo de admiração para uns e de inveja para outros. Teresa bicuda, com sua postura firme e seu olhar penetrante, representava a força feminina em um mundo dominado por homens.
Teresa Bicuda, inimiga da tradição, rainha do sertão. A vida de Teresa Bicuda era um turbilhão de paixões e desaforos. Dona de um temperamento forte, não hesitava em defender suas convicções, mesmo que isso significasse enfrentar as autoridades locais. Sua língua afiada e seu sarcasmo ferino eram armas que usava com maestria contra a hipocrisia e a injustiça. Contam as lendas que Teresa teve diversos romances, alguns reais, outros inventados para alimentar o folclore. Apaixonava-se com a mesma intensidade com que vivia, sem se importar com classe social ou com o que a sociedade ditava. Seus casos amorosos, sempre envoltos em mistério e paixão, se tornavam verdadeiras novelas comentadas em sussurros pelos vilarejos. Homens se encantavam por sua beleza e ousadia, enquanto mulheres a invejavam e criticavam. Mas Teresa não se deixava abater pelas fofocas e intrigas. Seguia sua vida de forma independente, amando e sofrendo com a mesma intensidade. Sua personalidade vibrante e seu espírito indomável a tornaram uma figura lendária no sertão goiano. Teresa Bicuda era a prova de que a força feminina podia se manifestar de diversas formas, mesmo em tempos de opressão e preconceito. O último baile. Tragédia e mistério na noite goiana. A história de Teresa Bicuda, como muitas histórias de amor e ousadia, termina em tragédia. Durante um baile na fazenda Santa Maria, onde a lua cheia iluminava a noite quente e festiva, Teresa foi encontrada morta. As circunstâncias de sua morte permanecem um mistério até hoje, alimentando as mais diversas teorias e especulações.